Doutor, por que meus rins formam tanta pedra? Sou Fabrício Benvenuti, espero elucidar para você mais um tema relevante. Para começo de conversa, por que é relevante esse assunto? 5 a 12% da população mundial tem algum cálculo renal. A grande maioria deles são homens. A faixa etária é entre 20 e 40 anos, uma faixa etária aí grandemente produtiva, atuante na sociedade, né? E ficar dispensado aí por causa de cálculo, né? É algo comum aí e traz inúmeros transtornos. A sorte é que a grande maioria dos cálculos são pequenos, menores que 5 milímetros. Desses cálculos pequenos aí de 5 milímetros, mais de 95% deles são eliminados sem a necessidade de alguma intervenção urológica. Para você ter uma noção aí essas pessoas que têm pedra nos rins, tem estudos que mostram que pegando um segmento de 2 anos e meio dessas pessoas com cálculos nos rins, nesse período de 2 anos e meio, 50% delas vão ficar sintomáticas. Outra metade vai ter alguns sintomas sim. Dessa metade que vai ter sintomas, 25% vai conseguir expelir o cálculo sem nenhuma intervenção urológica. E os outros 25% necessitarão de algum tratamento urológico. A composição dos cálculos renais são variadas. A principal composição é do oxalato de cálcio, mais de 80% deles são. Mas além do oxalato de cálcio, tem cálculos de cistina, cálculos de infecção. Esses cálculos de infecção são normalmente cálculos grandes, pessoas que ficam formando muita infecção nos rins principalmente pela bactéria Klebsiella, pelo Proteus. Se você tem muita infecção de urina, por exemplo, e na cultura sempre fica dando Proteus ou Klebsiella, é importante investigar os rins, às vezes estão com cálculo grande lá nos rins por essas bactérias. E, curiosamente, esses cálculos renais grandes não dão dor. Cálculo que dói é aquele que está na transição, descendo dos rins até a bexiga. Lá nos rins normalmente não tem dor, né? E às vezes a pessoa tem um monte de cálculo e não sabe que tem. Ela vai fazer um ultrassom e ficar espantado. Nossa, doutor, tenho pedra aqui, nem sabia que tinha. Tá? Eu vou falar sobre os fatores que levam à composição do cálculo. Falei então de algumas composições de cálculos, né? Oxalato de cálcio, ácido úrico, cistina, de infecção. Esses são os principais. E por que formam-se os cálculos? Vamos pensar o seguinte, de uma maneira bem simplista. Na urina tem substâncias, vamos dizer assim, as poeirinhas, que são os solutos, e tem os solventes, que é o que dilui. Normalmente, essas poeirinhas, em geral, tem na urina de todo mundo, mas numa quantidade que passa a ficar diluído, bem diluído, e não cria transtornos. Tem pessoas que essas poeirinhas, elas estão aumentadas, uma concentração maior, seja por uma produção maior dessas poeirinhas ou por uma diluição menor, porque a substância que dilui essa poeirinha está deficiente ou pela quantidade de água ingerida pequena e aí não tem tanto líquido para dissolver, ou porque algumas das substâncias que ajudam a diluir essas cristais aí, por exemplo, citrato é um diluente bom, presente inclusive nos sucos. Citrato aí é um dos fatores protetores aí para evitar você formar cálculo, principalmente cálculo de ácido úrico e de oxalato de cálcio. Então, suco, já estou dando spoiler aí, o suco é uma coisa que benéfica, principalmente os sucos cítricos. A gente está falando de suco natural, né? Nada, não vem com suco de caixinha. Suco de caixinha normalmente tem muito sódio, conservantes, outras coisas que acabam não sendo tão benéficos assim. A ingesta de líquidos, como eu falei, é benéfica, por quê? A água é o diluente universal, né? Solvente universal. Então, se faltar água, tende a precipitar mais essas poeirinhas. Se você quer saber quanto de água deve tomar, porque a quantidade de líquido de uma pessoa que forma cálculo deve ser maior do que as pessoas que não tendem a formar cálculo. A quantidade deve ser suficiente para você fazer uma urina aí, 2,5 litros de urina em 24 horas. E a quantidade que você vai ingerir vai ser mais ou menos uns 5 litros, de 3 a 5 litros de água por dia. Não só água, né? Pode ser suco,
ou chá. Em pessoas que têm dificuldades, relato que tem muita dificuldade de tomar água. Aí uma outra maneira de ingerir a água é através de suco, sopas, chás, e aí vai. As frutas mesmo têm bastante líquido, tem bastante água dentro dela, né? Então, resumindo, dessas poeirinhas, a gente tem oxalatos, ácido úrico, o cálcio na via excretora, que são ruins. E os solventes temos os citratos, a água, o magnésio e o potássio. Bom, o que você precisa saber? Tem algumas coisas que fazem um desequilíbrio nisso daí tudo. Por exemplo, pessoas que têm muita diarreia ou pessoas que fizeram cirurgia bariátrica tendem a formar mais cálculo por uma absorção maior de oxalato no intestino. E ali forma mais oxalato de cálcio lá na via excretora e tende a formar mais pedras. Então, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica têm que cuidar na sua ingestão de sódio e tomar mais líquidos. Tá? Às vezes, antes da cirurgia bariátrica não tinha problema de pedra e depois acaba passando a ter. Tem que ser informado disso. Pessoas que têm muita diarreia têm que investigar por que está tendo diarreia. Será que é uma verminose? Será que é um problema desabsortivo? Tem algum Crohn? Um retocolite ulcerativo? Bom, isso já não é não é da minha área, mas é importante investigar, saber por que está tendo diarreia. Pessoas que trabalham em ambientes muito quentes, por exemplo, padeiros, trabalham diante da fornalha, nas siderúrgicas, ou que trabalham no sol ardente aí o dia todo, precisam ingerir mais líquido, porque tendem a formar mais cálculo. Eu falei que o cálcio lá na via excretora, ele é ruim porque precipitando, quando tem um excesso de cálcio lá na via excretora, tende a formar mais pedra, certo? Mas o cálcio ingerido, quando a gente fala de cálcio, principalmente lembra do leite, do queijo, né? O iogurte. É lógico que está em outras substâncias também, mas quando a gente fala do cálcio ingerido, ele é benéfico, porque se o formador de cálculo ele restringir a ingesta de cálcio, ele vai também absorver mais oxalato intestinal e tende a formar cálculos por oxalato de cálcio. Então não deve ser restringido o cálcio na dieta. Vitamina C é um problema para quem forma muita pedra, é uma contraindicação aí o uso da vitamina C em excesso. O excesso de proteína animal também tende a ser ruim, principalmente se forma cálculo de ácido úrico. Quem tende a formar cálculo de ácido úrico tende a ter a urina mais ácida, tá? E uma das soluções é alcalinizar a urina. Bom, eu não vou entrar nesse mérito não, mas é importante você saber que tem meios de descobrir qual é o cálculo que você forma e, através do tipo de pedra, dar a solução mais adequada, né? Otimizar as soluções ou a prevenção desses cálculos. Quem investiga isso? O urologista investiga, o nefrologista também investiga. Como faz essa análise aí para saber? Com exame de urina, simples, dá para ter uma ideia, ver cristais, o pH, a densidade da urina, né? Isso já traz algumas informações relevantes. Então, tem um exame chamado análise da urina de 24 horas, tem exames de sangue que são necessários também para avaliar como que está a quantidade dessas substâncias no sangue, dependendo, tem tratamento específico para cada situação. Outra coisa importante é você saber que a pedrinha pode ser analisada. É lógico que a grande maioria de oxalato de cálcio, o médico mesmo olhando, ele já tem uma noção do que é a composição do cálculo. E muitas vezes não precisa mandar para análise, mas um dos exames que é possível é a análise do cálculo, quando é retirado de uma cirurgia ou quando você expeliu e pegou aquela pedrinha, pode levar para o médico, ele pode encaminhar para análise aí dos minerais que compõem esse cálculo. Alguns distúrbios metabólicos tendem a formar mais cálculo renal, por exemplo, a obesidade, a diabetes, a gota, quem tem gota, são alguns problemas metabólicos que geram cálculo também. Problemas na paratireoide também, tem inúmeros, mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Eu gostaria apenas de trazer para você a grande importância
da ingestão hídrica, né, que tende a prevenir até 39% dos cálculos. Então, otimizar a quantidade de líquido ingerido. Você pode utilizar sucos naturais com tranquilidade, diminua o sal na comida, diminui a ingestão de sal, de embutidos e tudo isso que tem muito sódio. E saiba também que o seu médico, você produtor de cálculo, você pode chegar a ele e perguntar: por que eu produzo tanto cálculo, doutor? E ele vai, através da anamnese, perguntando para você, vendo o seu comportamento, vai individualizar e trazer informações para você aí chegar ao diagnóstico aí por que está formando tanta pedra. É importante você saber os motivos e saber que tem como prevenir. E em alguns casos, inclusive, tem medicamentos para serem dados para você prevenir ou até dissolver pedras. Mas não vou entrar nesse assunto não. E o chá de quebra-pedra, doutor? Bom, eu já fiz um vídeo sobre chá de quebra-pedra. Ele tem sua importância sim, e não na hora da cólica renal, mas como prevenção, sim, tem trabalhos mostrando isso também. Espero ter trazido mais contribuição para você. Se gostou, deixa o like. Se achar que esse tema será relevante para um amigo, vizinho, colega, parente, envia para ele. Inscreva-se no meu canal. Estamos juntos. Até mais.